Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu já estou no capítulo 22. Creio que estarei encerrando este capítulo, caminhando aí para final do Evangelho, mais 2 capítulos e eu encerrarei o Evangelho de Lucas. E não se esqueça que eu tenho uma playlist com todos os vídeos de todos os capítulos e versículos deste Evangelho. Eu vou deixar no card acima para que você possa assistir. Vamos lá. Está aí na tela. Negação de Pedro é o título aí do texto que nós vamos ler. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Então veja que Lucas ele dá um detalhe para onde o Senhor Jesus foi levado para casa. Aí casa é oikos no grego, essa palavrinha aí do lado direito, um substantivo masculino, oikos, casa habitada. E é a casa do sumo sacerdote, arrieros. Arrieros é o nome dado para o sumo sacerdote. Outra coisa também que Lucas ele dá detalhe é que Pedro ele foi seguindo ali Jesus de longe. Ele não fugiu. Naquele momento ali da prisão ele distanciou um pouco, mas ele continuou seguindo Jesus de longe. No Evangelho de Mateus traz mais um detalhe. Está lá no capítulo 26, versículo 57 do Evangelho de Mateus. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás. Então, Lucas aqui, ele não, nesse primeiro momento, ele não dá detalhes a casa de quem, mas o Mateus fala que é a casa do sumo sacerdote Caifás. Lembrando que nesse período tinham 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. E diz o seguinte ainda, Mateus, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos, ou seja, provavelmente uma casa grande, uma casa ampla que ele tinha feito justamente para reunir os demais membros ali do conselho religioso. Deixa eu ver se tem mais outro. No Evangelho de Marcos, e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas, ou seja, o sinédrio. É o que está escrito em Marcos. Em João 18:12, então a corte, o tribuno e o servo de Jesus, dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E não diz muito detalhe. Vamos lá. E quando então prenderam Jesus e Pedro seguia de longe, e o 55 diz, e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Então o pátio aqui, muito provável, já que o assunto no versículo anterior é a casa do sumo sacerdote, e para lá ele foi levado para ser julgado ou interrogado, o pátio aqui, muito provavelmente, esse pátio aqui seria o pátio da casa do sumo sacerdote, não o pátio do templo, o pátio da casa do sumo sacerdote.
e diz que eles acenderam um fogo. Então, tudo indicando que estava fazendo frio. E fogo aí é fogo mesmo. No meio do pátio, mesos, palavra grega aí, o adjetivo é mesos, e pátio é aule, o espaço entre os gregos, no tempo de Homero, um espaço sem cobertura ao redor da casa, cercada por um muro. Era esse conceito de aule na língua grega. E juntos se assentaram. Pedro tomou lugar entre eles, ou seja, então Pedro, ele ficou ali de longe, mas ele se aproximou e ficou entre as pessoas que estavam ali ao redor do fogo. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. Olha só, entrementes, a palavra entrementes aí é uma conjunção, na verdade. Esta palavrinha aqui significa além do mais, ou mais, mas, né? Mas poderia ser também traduzido mas. Uma criada aqui é paidiske. Paidiske é uma jovem ou uma donzela, uma serva ou uma jovem escrava. Muito provavelmente era uma jovem escrava. Por isso que é paidiske, uma jovem escrava. Vendo-o assentado perto do fogo, fitando ali, fitar aí, o verbo atenizo, não é um simples olhar, é fixar o olhar em alguém. Então, fitar é fixar o olhar em alguém. Diz, esse também estava com ele. E aí, o de 57, mas Pedro negava, dizendo, mulher. Interessante que ele não usa paidiske. Pedro, quando responde, ele direciona a jovem escrava como mulher. E é gunê. Gunê, na língua grega, esse substantivo feminino, é uma mulher de qualquer idade, seja virgem ou casada ou viúva. Pode ser uma noiva, uma esposa. É um nome assim, bem genérico, direcionado a qualquer tipo de pessoa do sexo feminino. Não o conheço. Conhecer aí é oída. Não sei quem é. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Então já não é mais a donzela, outra pessoa que estava ali dentre a multidão, ao redor do fogo, que ele estava ao redor do fogo. Passou alguns minutos e disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Protestar aí é falar, dizer. Pedro, porém, falava, dizia: homem. Homem aí é antropos. Antropos é um ser humano de qualquer espécie, qualquer idade. Qualquer espécie, não, qualquer idade. Não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, então passou-se um tempo, e o julgamento ali, o interrogatório de Jesus com certeza continuava. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Então viu ali que Pedro tinha a característica de uma pessoa que morava na região da Galileia. E Jesus, ele viveu na Galileia. Ele nasceu em Belém, foi para a região de Nazaré, que é próximo ali, está na Galileia, próximo à Galileia ali, o Mar da Galileia, mas é a região da Galileia. Então Jesus, ele nasceu em Belém, mas ele foi criado ali na Galileia. Depois, quando ele ficou com 30 anos,
ele passa a morar em Cafarnaum. Então Jesus tinha ali as características de um galileu. 60. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, compreender aí é interessante que é o ida. Eu não sei o que está falando, eu não sei o que está dizendo. E aí ele usa, como eu disse, antropos. E aí cantou o galo. Cantar aí é fonel, emitir o som com a garganta, de um galo, cacarejar, gritar. Aqui não pode ser, alguns dizem que isso aqui é a trombeta, da hora do mudança de turno ali do soldado romano. Mas não pode. Se fosse uma trombeta, se galo fosse uma trombeta, no lugar do verbo aqui, fonel, o verbo cantou aqui, esta palavrinha aqui, ó, é fonessem, a raiz é fonel, ele está conjugado no aoristo, na voz ativa, indicativa, na terceira pessoa do singular. Então, esse verbo aqui deveria estar tocar, e não fonel, que é emitir um som com de um galo, garganta. Pessoas também. Cantar aqui pode ser de pessoas, de gritar, de emitir um som suado, o som de uma garganta. O galo aqui, eu já falei em outro vídeo, é alector, é o galo mesmo, o macho de qualquer ave. Se fosse, deveria estar aqui no grego, sentido figurado, uma trombeta no tempo de Cristo. Aí não está, mas vamos lá. Então, voltando-se o Senhor, parece que estava próximo ali. Não está, a multidão que estava ali próxima ao fogo que eles tinham acendido no pátio, não estava distante da pessoa de Jesus. Até porque as casas não eram tão grandes assim. Então, próximos eles estavam, Pedro e Jesus, porque olha, então, voltando-se o Senhor, aqui é Jesus, fixou os olhos, ele usa a mesma palavra, aqui na verdade que usou a palavra emblepo, o verbo emblepo é voltar os olhos sobre alguém, emblepo é voltar os olhos sobre alguém. Então, Jesus, ele tira o olhar de algum lugar e coloca os olhos sobre a pessoa de Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Então, quando Jesus olha fixamente para a pessoa de Pedro, e aí Pedro, ele se lembrou, e a palavra aí é lembrar, o verbo, upominesco, trazer à memória, veio à memória a palavra de Jesus que ele dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Mesma palavra, mesmo verbo aí, fonel, e galo elector, que é macho de qualquer ave. Então é o significado disso aí. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então Pedro, saindo dali, ele chorou, claio, de lamentar, sentir de enlutar, e amargamente é picros, com a dor aguda de coração. Claro que o advérbio aí é amargo, mas metaforicamente uma dor aguda. Os que detinham Jesus, então Pedro ele sai e agora fica só a multidão ali. Mas João, no outro evangelho, diz que o próprio evangelho de João diz que João continua ali ainda. Os que detinham Jesus, ou seja, os que tinham prendido Jesus, zombavam dele. A palavra zombar aí, o verbo grego empaizo. Empaizo é brincar, escarnecer, gracejar, e davam-lhe pancadas. Pancadas aí é dero, a palavra grega é dero, vou colocar do lado direito, e dero é esfolar, tirar a pele, bater, espancar, golpear. Vendando-lhe os olhos, diziam, ou seja, eles
Eles vendaram os olhos aí cobrir, pericalupto, aí vinha a palavra apocalipse, que é tirar o véu. Apocalipse é o contrário de calupto. Calupto é algo encoberto. E aí vem a palavra perímetro, peri ao redor. Então, calupto é a ideia de cobrir, encobrir. Então, pericalupto é cobrir ao redor. Por isso que a palavra apocalipse é tirar o véu que estava ao redor dos olhos, tirar a venda dos olhos. E eles cobriram os olhos de Jesus, batiam nele, davam pancadas, como eu disse, golpeava, e diziam: profetiza-nos, ou seja, profeteu, ou diz aí quem é que te bateu aí, pai, nós golpear. Te profetiza e diz quem nos bateu. Interessante como é que o povo era terrível. E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. E muitas outras coisas. O Lucas não cita aqui muitas outras coisas. Muitas aí é polos, é numeroso mesmo. Blasfemando. Blasfemar aí é falar de modo repreensível, insultar, caluniar, injuriar. E assim a palavra blasfemel é o verbo. Então, blasfemel é injuriar, falar de modo repreensível. E logo que amanheceu, reuniu-se a Assembleia dos Anciãos, aí é o Sinédrio, o Presbitério, é o corpo dos anciãos, palavra grega, do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e os conduziram ao Sinédrio. Aí a palavra agora é Sinédrion. Sinédrion era uma assembleia aí, o grande concílio de Jerusalém, que consistia de 71 membros, a saber, escribas, anciãos, membros preeminentes das famílias dos sumos sacerdotes, o presidente da assembleia. Os mais importantes causas eram trazidas diante desse tribunal, uma vez que os governadores romanos da Judéia tinham entregue ao Sinédrio o poder de julgar tais causas e de também pronunciar sentença de morte, com a limitação de uma sentença capital anunciada pelo Sinédrio. Não era válida, a menos que fosse confirmada pelo procurador romano. Então, a sentença de morte era validada pelo procurador romano, que neste período era Pilatos. Pilatos era o procurador romano. Não tinha rei na região da Judéia. Era um procurador. Então, Sinédrio. Vamos lá, para encerrar aí. Se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu: se vou-lo disser, não acreditareis. Lembrando que Cristo aqui é Christos, é a mesma palavra no hebraico que é Mashiach, ou ungido. Então ele, olha, se tu és o Mashiach, dize-nos. Então Jesus, se eu disser, vocês não vão acreditar. Também se vos perguntar, de nenhum modo me responder. Ou seja, se eu vos disser que eu sou o Messias, vocês não vão acreditar. E se eu também vos perguntar, vocês também não vão responder. E aí ele continua, Jesus continua: desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Desde agora, olha só, desde agora, desse tempo presente, agora estará sentado o Filho do Homem, Ruios, Filho do Homem, Antropos, à direita aí é Dexios, Todo-Poderoso, a palavra é Dunamis, poderoso Deus. Então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos os ouvimos da sua própria boca. Ou seja, eles queriam alguma coisa, Jesus. Então, se dizer filho de Deus era algo assim terrível para os principais ali. Então Jesus, olha, vocês vão ver o Filho de Deus. Deus, agora não precisa mais de nenhuma testemunha. Testemunha aí é a palavra substantiva feminina, martúria. Martúria é alguém que testifica algo, alguém que viu algo. E ele disse: olha, nós vimos
com os nossos próprios ouvidos o que ele proferiu a respeito do Mashiach. Então, cheguei ao final de mais um vídeo e no próximo vídeo estarei falando sobre Jesus perante Pilatos. Então, como eu disse, a sentença de morte, ela poderia somente ser validada pelo procurador romano. E aí nós vamos falar um pouquinho da pessoa de Pilatos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.